eu sou. Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo. Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer. Em teu nome. Tu és o grande eu sou. Teu nome é santo. Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. 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 Aleluia. O nome do nosso Deus é santo. Esse Deus que morreu na cruz para nos salvar, esse Deus que é santo, prometeu que um dia voltará. E nós vivemos na esperança da sua volta. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Um dia a mais, um pouco mais, e logo, logo ele está aí. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Santo, a tua palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Sim, Deus. E Deus, louvado seja o teu nome, porque o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos revelou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Ó Deus, Ele nos fez enxergar a cruz, e Ele nos fez ver que essa cruz está vazia, Amém. porque o nosso Deus ressuscitou, Aleluia. a morte não pôde detê-lo. Amém, Pai. E ó Deus, louvado seja o teu nome, porque nós podemos caminhar com o Deus Santo, poderoso, justo e verdadeiro, Aleluia. todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu que virá, Amém. e um tempo, e um pouco mais de tempo, e o Senhor está aqui. Oh, Deus. Ó Deus, que a nossa esperança, Senhor, esteja focada no Senhor, esteja na pessoa do Senhor Jesus, Amém, que não Pai. falhou, que não falha e que não falhará. Aleluia. Ó Deus amado, enche o nosso coração de alegria, Amém, Pai. enche o nosso coração de esperança, porque nós estamos diante do Rei da Glória, o Senhor que venceu e vencerá. Ó Pai bendito, louvado seja o seu nome, Senhor, pela igreja que está rompendo os séculos. Obrigado, Senhor, pela igreja que em meio aos desafios, em meio às lutas e o sofrimento, não tirou os olhos do Senhor. Sim, Jesus. Mas, Pai, nós também reconhecemos que nos dias de lágrimas muitos têm sucumbido, Senhor, e nós intercedemos por esses. Amém, em nome de Ó Jesus. Deus amado, não os Estenda as deixa, tuas Senhor, mãos, Pai. fechar os olhos para a realidade de que o Senhor está presente, Verdade, Senhor. e nem fechar os olhos para que o Senhor está no controle da história e conduzindo a nossa vida. Sim, ó Deus. Pai, hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, Glorifico o teu alimentarmos o nome, nosso coração. Sabemos, ó Deus, que tudo que está acontecendo um dia passará, Pai. Sim, Pai. bem como, ó Deus, sabemos que a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Amém, Deus. Por isso, ó Deus, glorifica o Teu nome essa noite. Rompe as barreiras do templo, Deus. Senhor. Alcança os lares em nome de Jesus. Para a glória do Alcança teu os nome, corações, ó Deus, que precisam ouvir da Tua palavra, a palavra de salvação, que está buscando em tantas coisas, ó Deus, o preenchimento da alma, quando só Jesus pode trazer. Verdade, Pai. Alcança esses corações, Senhor. Que haja conversão, que haja salvação, ó Deus, na nossa cidade. Amém, Ó em Deus, nome de na onde Jesus. é alcance da Tua palavra chegar, Sim, que a salvação aconteça, Senhor. Amém. em nome Oramos de por Jesus. conversões, Senhor. Intercedemos, ó Deus, por os enfermos, ó Deus. Sim, Lembramos Pai. aqui da vida do Elidson. Oh, Deus. Lembramos Que a da tua vida do mão esteja Davi, sobre Senhor. eles, ó Deus, sustentando. Lembramos, ó Deus, Fortalecendo, dos nossos Pai. anciãos. Sim, Pai. Santo. Aqueles, ó Deus, que já não podem estar mais aqui no templo, seja por impedimento, seja por fragilidade na saúde, Oh, Deus. ó Deus, que eles ouçam a mensagem, Amém, Senhor, e Pai. tenham, ó Deus, no coração a certeza de que o Senhor está presente, Amém, Senhor. aí com eles, onde eles estiverem. Aleluia. Pai, oramos, ó Deus, por aqueles que estão escravizados, ó Deus, no Oh, vício, Pai. que o Senhor rompa as cadeias em nome Em de Jesus. nome de Não Jesus, negligenciamos as obras malignas de Satanás e seus Oh, demônios. Deus, sim, Pai. Sabemos que eles são sagazes e Oh, astutos. Deus, repreenda, Pai. em Mas nome nós de Jesus. cremos no Deus vencedor. Sim, Nós cremos Pai. no nome de Jesus. Aleluia. E é em nome dele que nós oramos que o Senhor nos repreenda. E que, ó Deus, o Senhor liberte da garra de Satanás Amém, aqueles Pai. que estão cativos, Senhor. Em nome de Jesus. Traga a mente e o coração à tua presença. Sim, Pai. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz.
Para você que nos acompanha na internet também, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nos reunimos aqui para celebrar, glorificar e engrandecer o nosso Deus. Estamos aqui caminhando para o término da nossa meditação em 1 Tessalonicenses, trabalhando o tema Vem e segue-me, um chamado à imitação de Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e para edificar uma igreja, para resgatar o mundo, para resgatar pessoas, homens e mulheres ao longo da história, pecadores e pecadoras, manifestando a sua graça e edificando esse povo exatamente para ser luz para o mundo, para ser sal da terra, mas esse povo também para quem ele fala, com quem ele ministra, por meio da sua palavra revelada, que são as Escrituras. Por isso que a Bíblia diz meditar nas Escrituras, crescer nas Escrituras, porque uma das convicções que a igreja de Jesus carrega e deve pregar e compartilhar é que ele vive, como nós cantamos essa música, ele virá, ele voltará. Um dia Jesus voltará, como bem prometeu. E a igreja é chamada para proclamar essa verdade, para viver essa verdade, para compartilhar essa verdade. A igreja não deve estar desatenta, os cristãos, as cristãs, os discípulos e discípulas de Jesus são chamados para viver nessa convicção, a despeito das tribulações, das lutas, das batalhas pelas quais passamos. E a igreja de Tessalônica, quando Paulo ali passou e pregou, foi uma igreja que também estava enfrentando lutas, perseguições e gente falecendo, porque é o processo natural do mundo, mas o que não pode matar a esperança no coração é a certeza de que Jesus virá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para você em casa também, pode acompanhar com a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Nós vimos domingo passado que Paulo encorajou a igreja, falando de que aqueles que dormem em Cristo, né, a palavra que ele usa, coimal, que pode ser dormir, aquietar, morrer, é um eufemismo para dizer que eles estão em Cristo e eles vão ressuscitar. E para nós que continuamos vivos, e quando Jesus voltar, estaremos com Ele. Então agora ele está dando essa continuidade para mostrar para ele que esse dia é irrevogável, esse dia vai chegar. Então ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Por isso, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por que isso é necessário? A fé em Jesus Cristo não apenas promove a nossa união como cristãos, mas também nos separa espiritualmente do resto do mundo.
E uma das coisas que marca a igreja de Jesus é a sua distinção. Por isso que ela é chamada de santa. Não é uma igreja perfeita, de gente infalível, de gente que já encontrou um equilíbrio 100%, está bem resolvido consigo mesmo. Não. A igreja é santa exatamente porque ela é distinta. Você é santo, você é uma santa. Não é porque é uma pessoa perfeita, porque você foi separada por Jesus para viver para a glória dele. Mas nesse processo, nessa caminhada, estamos sendo trabalhados por ele, estamos sendo ministrado por ele através do Espírito Santo, da comunhão, da igreja, principalmente pela meditação em sua palavra, que não deve estar restrita apenas ao domingo à noite, mas nós temos que ter esse anseio, esse desejo de ser alimentado pela palavra, de separar esse tempo para alimentar-se da palavra. Por quê? Jesus, quando ele ora no Evangelho de João, no verso 16, ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus separa um povo para si, revela-se a esse povo, através do Espírito Santo, vai edificando esse povo, e para que através desse povo o mundo conheça, o mundo saiba que ele veio, o mundo saiba que ele morreu, o mundo saiba que ele ressuscitou, o mundo saiba que ele virá. É por meio do testemunho da igreja, da vivência da igreja, do relacionamento nosso, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Há uma diferença entre o cristão que aguarda a volta de Cristo e as pessoas que ignoram este evento. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, porque não só o cristão, mas há muitos cristãos, há muitos homens, há muitas mulheres, há muitos jovens dentro da igreja de Jesus, mas que não aguardam a vinda do Senhor. Porque estão olhando para o mundo, estão olhando para a vida e levando a vida como se tudo se resolvesse aqui, tudo estivesse aqui, tudo estivesse resumido, determinado, estabelecido aqui. Não há o retorno de Cristo, ainda que se proclame a ressurreição dele. Mas a diferença da igreja santa é que ela aponta, não só celebra a ressurreição, mas ela aponta para o Senhor da igreja que voltará um dia. E esse dia vai chegar, a gente não sabe quando, mas ele vai voltar. Esse é o tema que Paulo desenvolve nesta sessão. Por quê? Seu propósito é encorajar os cristãos a viverem em santidade em meio ao paganismo. Porque a igreja de Tessalônica, ela foi edificada, ela foi fundada dentro de uma cidade Tessalônica. E Paulo não disse para a igreja: olha, a partir de agora, vocês estarão isentos de problemas, vocês estarão isentos de tentações, vocês estarão isentos de provações, de perseguições, não vai mais acontecer morte, ninguém vai sepultar ninguém, não vai haver mais espaço para medo, pelo contrário. Mas é exatamente o senhorio de Jesus, é dentro da história desse mundo, onde a gente sepulta pessoas, onde a gente enfrenta luta, batalhas interiores e exteriores, onde há perseguições, mas é dentro desse ambiente que nós somos chamados a viver o Evangelho de Jesus, é dentro desse mundo que pertence a Ele, que todo espaço é dele, onde Ele tem o controle desse mundo, mas a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Essa igreja, esse povo que o declara, que o confessa como Senhor e Salvador desse mundo. E aí apontando de que Ele virá. E essa igreja, então, ela é comprometida com a oração, ela é comprometida com a comunhão, ela é comprometida com o ensino genuíno da palavra, ela é comprometida com a unidade, ela é comprometida com esse apoio mútuo, com esse crescimento mútuo. Não é alguém alheio. Hoje pela manhã nós compartilhávamos. A gente vive numa época de individualismo. Então, essa ênfase no individualismo faz com que, às vezes, para nós, viver em comunhão é tão insignificante, porque você tem que satisfazer o indivíduo, a pessoa. Então, você vem para congregar como igreja de Jesus, mas não por causa de Cristo, por causa da unidade do corpo dele, mas é porque há uma necessidade intrínseca em mim, que precisa ser satisfeita, e eu vou ali para ver se naquela noite, naquele encontro, Cristo fale comigo, e aí eu volte para casa, não importa se o irmão está doente, não importa se fez cirurgia, não importa se tem alguma família enfrentando conflitos, se alguém está passando necessidade, isso não importa, é a minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, eu fui salvo, está resolvido, eu vou para a glória, aleluia. É uma visão individualista.
E Jesus não veio para pregar o individualismo, pelo contrário, mas ele veio para pregar o serviço, para dizer que nós somos servos uns dos outros. Por isso que ele cria uma comunidade, essa comunidade de servos, de gente que não pensa em si. Por isso que a gente vai ler o apóstolo Paulo dizendo, então, quando você for fazer alguma coisa, não faça pensando em si, considere o outro mais importante. Porque foi isso que Cristo fez. E Jesus disse, o maior entre vocês é aquele que serve. A vivência da igreja aponta não só para o poder da ressurreição, mas que Cristo está vindo. E ela está com essa consciência de que Ele voltará, e ela tem essa missão de trabalhar a unidade, de trabalhar a comunhão, de viver em comunhão, de poder investir um na vida do outro, participar da vida do outro, entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas cada um tem as suas... tem a sua espiritualidade, o seu nível de espiritualidade, de crescimento, de percepção, mas essa igreja que trabalha unida, debaixo do poder do Espírito Santo, essa igreja que aponta, o dia do Senhor virá. Por isso que ela vai trabalhando junto. Então, para a gente meditar nessa noite, o dia do Senhor virá, e será inadiável e surpreendente. Jesus virá, e vai ser inadiável e surpreendente. E por isso Paulo, ele vai chamando a atenção dos irmãos no versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Sabe o que é interessante? Que quando Paulo fala aqui de tempo, a palavra que ele usa é cronos, é um tempo longo ou curto, é esse tempo aqui. Então agora nós saímos de casa, né, dentro das medidas protocolares, para o nosso encontro aqui no templo, como igreja. Então nós temos o nosso tempo de culto, mas nós temos o nosso tempo de trabalho, nós temos o nosso tempo para dormir, nós temos o nosso tempo de lazer, para cozinhar, nós temos o nosso tempo, esse cronos, que pode ser longo ou curto, mas quando ele diz aqui de épocas, ele fala do kairos, que esse tempo de espera decisiva, é esse tempo fixo e definitivo, mas estabelecido por Deus. Logo, em relação à vinda de Jesus, não há espaço para especulação. Então Paulo diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. E aí, Atos, capítulo 1, do versículo 6 a 8, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas, o cronos ou o kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja de Jesus é uma igreja de convicção, mas de convicção, de chamado, de missão, e essa missão que recebeu de Deus, para fazer a vontade dEle, mas não fica especulando qual é o tempo. Nossa, você viu o tsunami que aconteceu em tal lugar? E aquela bomba que estourou? Você viu lá o atentado terrorista em tal lugar? Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar agora. Mas o que Jesus chama a atenção, e por meio de Paulo, é o seguinte, irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade que vos escreva. Porque não nos compete ficar discutindo isso, não nos compete ficar debatendo isso, como vai ser, que dia será, olha isso, olha aquilo outro, não. O que nos compete é sermos testemunhas de Jesus, pregar o Evangelho, aonde Ele nos colocar, aonde Ele nos plantar, sermos imitadores de Cristo, fazendo a vontade dEle, seja na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, usando os meios que estão em nossas mãos. Por quê? Olha o verso 2. E o 3, ele diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu queria chamar a sua atenção quando ele diz aqui a palavra dia. Porque quando em português a gente fala dia, você entende que o dia é quando o sol nasce. Mas a palavra que aparece aqui, emera, ela pode significar um dia de 24 horas,
ela pode significar um dia, metade de um dia, mas Paulo está usando essa palavra aqui para dizer, é o dia em que Cristo voltará do céu, é o dia em que Cristo ressuscitará os mortos, é o dia em que Cristo realizará o julgamento final, é o dia em que Cristo estabelecerá o seu reino. Por isso que ele diz, não compete ficar discutindo, mas vocês já estão inteirados com precisão de que esse dia vem como ladrão da noite. Mas existe um outro termo aqui, vem como ladrão de noite. Que noite é essa? Aí a gente pensa na noite é agora, precisa acender as luzes, mas a palavrinha que aparece aqui, nux, pode significar um dia de serviço completo, um horário de descanso, para dormir, mas, que é o que ele usa aqui, dentro desse contexto, é a realidade, onde acontecem os atos de pecado e de vergonha. É a realidade, o tempo de estupidez moral e de escuridão. O que Paulo está chamando a atenção? Igreja, não há lugar para indiferença, porque o dia do Senhor virá, e vai ser nesse dia onde vai estar acontecendo atos de pecado, de vergonha, tempo de estupidez, de imoralidade, estupidez moral e de escuridão. Então esse dia virá. Então, em meio a esse tempo, vão dizer paz e segurança. E eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vinham as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, não há lugar para indiferença. Então esse dia vai acontecer, Jesus virá, é um tempo, é um ambiente de pecado, é um ambiente de vergonha, é um ambiente de estupidez moral, é um ambiente de trevas. Esse é um ambiente da rebelião, daquilo que está contra os valores do reino de Deus, daquilo que está contra Deus. No entanto, Paulo diz, Jesus virá, porque não há nada que vai impedir a vinda dele. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo rapidamente, em Lucas capítulo 12, você que está em casa também, abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, a certeza de que Jesus venha, do verso 35 ao 40, do verso 35 ao 40, Lucas capítulo 12, do 35 ao 40, é óbvio que para aquela igreja na época não tinha o evangelho de Lucas, mas nós temos o evangelho hoje, então a certeza de que ele vem, Lucas capítulo 12, do 35 ao 40, acompanhe comigo. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, ou seja, meia-noite, ou qualquer hora da madrugada, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando? A gente não sabe. Ele virá. Então a igreja, o povo de Deus é um povo que aguarda esse momento. O povo de Deus não é um povo que de repente se reúne para especular, mas quando será? Como que vai ser? Será que algum vai cair avião, não sei o quê, o povo vai sumir? Como que vai ser isso? Isso não está em discussão. A convicção da igreja de Jesus é, nós vamos continuar a nossa missão, pregando o evangelho, nós vamos chegar pregando para o mundo, anunciando para as pessoas de que Jesus virá. E ele diz assim, quando se menos esperar. Mas bem-aventurado, feliz, abençoado é aquela que quando ele voltar, vai encontrar em vigilância. Porque o descaso será tratado severamente. Ainda aí em Lucas capítulo 12, veja do 41 ao 48 comigo. Então Pedro perguntou ao Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor,
Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso, servindo, trabalhando, vivendo, exercendo os seus dons, os seus talentos recebidos pelo Espírito Santo, com a igreja, com o povo. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Queria chamar sua atenção para o versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está entendendo o que é servir a Cristo? Isso não é para gerar medo, preocupação, mas exatamente motivação. Para mostrar que a gente está a serviço do reino. Nós estamos a serviço do Rei, de Jesus Cristo, servi-lo. É a vontade dEle, é o querer dEle, é os planos dEle, são os termos dEle que determinam o nosso jeito de viver, a nossa vida, como nós vamos pensar, como nós vamos falar, como nós vamos agir. Não é do nosso jeito, da nossa maneira, como a gente quer, como a gente pensa, ainda que Ele nos dê essa capacidade para pensar, mas tudo isso é dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então há um momento que Paulo diz assim: será inadiável e surpreendente. Não há espaço para especulação, não há lugar para dúvidas e indiferenças. Isso vai acontecer. No entanto, aí você fica apreensivo no seu coração, mas ele diz: mas Deus salvou o seu povo por meio de Cristo. Veja do verso 4 a 11, eu vou dividir do 4 a 7, porque aí esse povo que foi salvo em Cristo é chamado a viver na luz. Versículo 4 a 7 ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, quando Jesus virá como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, no núcleo, esse ambiente de perdição. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Eu queria chamar a sua atenção aqui, quando ele diz: não estais em trevas. É a palavra que ele usa aqui, escotos. O que significa trevas? Ignorância a respeito das coisas divinas e acerca da responsabilidade humana, acompanhada de uma vida ímpia e imoral que está sob juízo. Então, o que Paulo está chamando a atenção? Olha, vocês não estão nessa condição de ignorância a respeito das coisas divinas. Vocês não estão debaixo dessa condição de ignorância acerca da responsabilidade humana. Vocês não estão debaixo dessa condição acompanhada de uma vida ímpia e imoral que está sob juízo. Pelo contrário, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Mas ele diz aqui: vós sois filhos da luz. Uma palavrinha assim, a gente usa um instrumento, um produto, fósforo, né? A palavra aqui é fós, essa capacidade de compreensão da verdade moral e espiritual. Então, quando Paulo diz assim: vocês são filhos da luz, ele está dizendo: por quê? Vocês não precisam temer esse dia, não estão destinados para esse dia, porque o Espírito Santo que habita em vocês dá essa capacidade de compreensão de verdade moral, de como eu vou viver, e de verdade espiritual, quem eu sou em Cristo Jesus. Então você vai viver para Ele. Aí ele diz: não somos da noite, assim pois, não durmamos como os demais. E quando ele usa aqui o não durmamos, é o cateudo, ou seja, não cedemos ao pecado, não somos indiferentes à salvação. Então a gente não dorme, a gente não abaixa a guarda,
A gente não chega um dado momento da nossa vida cristã que a gente cruza os braços e fala, já está tudo resolvido, já está tudo salvo, maravilha, Jesus é o meu advogado, Ele intercede por mim, diante do trono da graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Aí Paulo diz, não. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, por isso não durmamos como os demais. Os demais, o que eles fazem? Eles cedem ao pecado. Os demais são indiferentes à salvação. Os demais não estão nem aí para o que aconteceu na cruz. Os demais não se importam em meditar na palavra. Os demais não se importam com a vinda de Cristo. Os demais não se importam com a ressurreição de Cristo. Mas vocês sim, vocês se importam, porque vocês são da luz. E o Espírito Santo habita em vocês. Aí ele diz, pelo contrário, vigiemos. Essa palavra gregorel, ou seja, estar atento, cauteloso e ativo, para não ser surpreendido por repentina destruição. Então Paulo diz assim, então fique atento, seja cauteloso, como uma sentinela. Então por isso que a vida cristã é uma vida que a gente vive o tempo todo na dependência de Deus, onde a gente não abaixa a guarda, onde a gente não olha e fala, mas está tudo bem, maravilha, aí vem tribulação, a gente não entende por que ela vem. E por que a gente não entende por que ela vem? Porque muitas vezes a gente está tão distante da palavra do Senhor. Porque a gente já não se alimenta mais da palavra do Senhor. A gente já não medita mais na palavra do Senhor. A gente não tem tempo para a palavra do Senhor. A gente tem tempo para muita coisa, mas a gente não tem tempo para cuidar do próprio coração. E aí a gente acredita nas convicções que estão lá, enraizadas no nosso coração. E a gente parte dessas convicções, sem ao menos dobrar o joelho para dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, para a glória do Teu nome. Essa vigilância, essa prudência. Aí ele diz, então, vigiar, ser cauteloso, ativo, não ser surpreendido, então seja sóbrio. E ele diz por quê? Os que dormem, né? Ou seja, aqueles que cedem ao pecado, aqueles que são indiferentes à salvação, fazem isso de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, Paulo chama a atenção aqui para nós, que sejamos vigilantes, sóbrios e prudentes. Por quê? O discípulo sóbrio, a discípula sóbria, tem uma visão de mundo tranquila e sensata. Não é complacente, mas também não é frustrado nem temeroso, né? Medroso, medrosa. Ouve as notícias trágicas da atualidade sem perder o ânimo. Não fica olhando para as coisas acontecendo. Jesus tem... Não, Deus está no controle. Passa pelas dificuldades da vida, mas não desiste. Sabe que seu futuro está seguro nas mãos de Deus e, portanto, vive cada dia com criatividade, tranquilidade e obediência. Porque a visão determina o resultado, e quando nossos olhos estão voltados para o alto, o resultado é seguro. Quando os nossos olhos estão em Cristo Jesus, é completamente diferente. Você pode chorar, você pode enfrentar a dor, mas o resultado é outro. Não é alguém que desiste, não é alguém que abandona, mas é alguém que cai de joelhos aos pés do Senhor para dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu não tenho capacidade de me salvar, eu tenho sim capacidade de me destruir, mas de salvar não, só tu tem poder para me salvar. Mas aqueles que dormem, aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que são indiferentes à salvação, se embriagam. Por que Paulo usa a imagem aqui da pessoa que embriaga? Porque a pessoa embriagada, ela não tem direção. A pessoa embriagada não tem equilíbrio. A pessoa embriagada não tem uma linguagem racional. Ela vai falando, e é aquela coisa desconexa, chata, insuportável. Aí ele está dizendo assim, por isso que nós somos chamados à sobriedade. Então a igreja de Jesus, o discípulo, a discípula de Jesus, é alguém que pensa racionalmente, que sabe das verdades, da revelação de Deus nas Escrituras, na palavra, que não fica lamentando as coisas da vida. Ah, Jesus, a minha vida. Não, olha e fala, Senhor, Tu estás no controle de tudo, de todas as coisas. Porque Ele sabe, Deus salvou o seu povo por meio de Cristo, chamado a viver sob a luz de Cristo. Segundo, chamado a viver em comunhão com Cristo, seu povo. Versículo 8 a 11.
Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. A palavra é interessante, né? Couraça é tórax. Tórax. Então, Paulo está dizendo assim, mostrando que se a costela tem esse... Então, assim, fortaleça-se, que a fé seja a sua couraça, que te proteja, o amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Então perceba que ele volta aqui a lembrar do que ele fala no capítulo 1, que as virtudes teologais, a fé, o amor e a esperança. Aí ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Então a igreja de Jesus, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, não é alguém que anda temeroso para aquele dia, e como vai ser aquele encontro, mas anda com convicção, dizendo, Ele me salvou. Aquele dia, estou esperando esse dia de encontrar com Jesus Cristo. Ele virá. Estarei lá com todo o povo para celebrá-lo, para glorificá-lo, porque Deus não nos destinou para ir, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, estejamos atentos, cautelosos, ativos, não surpreendidos por repentina destruição, quer durmamos, vivamos. Quando ele usa aqui o verbo vivamos aqui, é usar vida interminável no reino de Deus. Você tem ideia do que ele está falando? Veja, vivamos em união com Ele. O que Paulo está dizendo, olha, aconteça o que acontecer, nada, absolutamente nada, interrompe a sua vida com Cristo. Absolutamente nada. Então, essa vigilância, essa vivência aos pés de Cristo, faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Então, por isso que o privilégio, o prazer, já não é um peso, é uma honra, é uma alegria poder compartilhar a palavra, porque Deus sabe que nós somos limitados, finitos, pequenos. Mas é exatamente por conhecer a nossa estrutura, para Ele mostrar que a graça dEle, é o poder dEle, não depende de mim, depende dEle, e foi Ele que escolheu, e foi Ele que agiu, é Ele que veio ao nosso encontro, não sou eu que vou para dizer, Senhor Jesus, eu sou o Vanderlei, estou aqui à disposição, usa a minha vida, não, mas foi Ele que foi lá, me resgatou das trevas, me colocou no reino do Filho do seu amor, e segundo a sua graça, me deu o privilégio de poder compartilhar a palavra. Então veja, meu irmão, nós somos mais do que meros frequentadores, mas somos cooperadores do reino de Deus. Cooperadores, cooperadoras, debaixo do poder do Espírito Santo, mas que aponta para o retorno dele, para a volta dele. Aí ele diz agora, então, verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então agora, já que você carrega todas essas convicções no seu coração, agora volta para o seu irmão, volta-se para a comunidade, volta para aqueles e para aquelas que estão à sua volta, volta para o seu irmão, para a sua irmã, procure viver mais próximo dele, mais próximo dela, dê atenção, seja você um instrumento nas mãos do Espírito Santo. O que significa essa consolar-vos? A palavra aqui é paracaléu, ou seja, o que é o consolar? Incentivar, fortalecer, exortar, confortar e encorajar. Então, quando ele diz consolar-vos, né, ô meu irmão, está passando por luta? Vai passar. É muito mais do que isso. Olha, nós estamos na caminhada, Jesus Cristo vai voltar, nós já estamos salvos, fomos salvos pela graça. Então, Paulo está dizendo, então, entre vocês, incentivem uns aos outros, fortalecei-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, confortai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. Aí ele diz, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O ecodomel, que é o verbo que é usado aqui, ou seja, promova crescimento entre vocês, promova crescimento, crescimento em sabedoria, crescimento em afeto, crescimento em graça, crescimento em virtude, crescimento em santidade, crescimento em fidelidade. Então, por isso, veja o papel nosso, que não é só eu carregar convicções, né? Por isso que eu disse hoje de manhã,
Ou seja, não é só eu carregar convicções de que eu fui salvo, está tudo resolvido, mas é o meu papel dentro da comunidade, com a igreja local, aonde Jesus Cristo me colocou, e não o individualismo. Não, a minha vida, eu fui salvo, está resolvido, não tem nada a ver com as suas lutas, eu não tenho nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com você, não. Paulo diz, não é assim. Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para que investamos um na vida do outro. Então, consolai-vos, incentivem, fortaleçam-se, exortem, confortem, encorajem. Sabe por quê, amados e amadas? A gente vive nesse tempo de pandemia, quanta gente não está desanimada? Quanta gente desencorajada? Quanta gente que a gente não recebe a notícia de... Poxa, foi dado positivo aqui para a Covid-19 na minha casa, ou eu perdi um ente querido na minha família. Aí a gente vai só dizer, fala, meu irmão, a vida é assim mesmo, estamos destinados a isso. É muito mais do que isso. Ainda que a gente esteja aí distanciado, mas está presente, está junto, está perto, pelo menos ligando, compartilhando de alguma maneira. Se é na família, então tomando todas as medidas, vou estar próximo, vou estar te acompanhando, a gente vai estar junto, então consolai-vos, pois, uns aos outros. Isso tem que sair das páginas das Escrituras e tornar-se uma realidade na nossa vida prática, palpável. Isso ser verdade na minha vida, isso ser verdade na sua vida, isso ser verdade na sua vida que nos acompanha pela internet. Edificai-vos reciprocamente, ser esse promotor de crescimento, não de olhar, nossa, mas fulano, misericórdia, não exatamente, se eu caminhei até aqui, Senhor, me dê a graça de poder ajudar quem eu puder ajudar, mas respeitando o limite de cada um. Se aquele lá não tem a capacidade de acompanhar o raciocínio que eu tenho, mas eu não vou desistir dele, eu não vou desistir dela, vou estar junto, para a gente crescer, até porque quem vai estar entre nós é Jesus Cristo, não é o meu saber, não é o meu diploma, mas o que nos une é Jesus Cristo. Então, por isso que consolar, edificar e entender, eu vou fazer isso, porque na nossa relação, quem está dando os termos, quem está dando as regras, é o próprio Cristo, que é o Senhor dessa comunhão. Então, para você que está longe, distante, é porque a Tati está aqui, e falando sobre, se a gente fala do consolai-vos, do edificai-vos, então até hoje as composições de músicas que a gente canta dentro da própria comunidade, geralmente é na primeira pessoa. Eu quero é Deus, o meu Deus, e não dentro da primeira pessoa do plural, nós, nosso Deus, nosso Senhor. E aí é algo também para a gente parar e pensar, né, como igreja, como povo de Deus, para que esse individualismo seja quebrado, esse individualismo seja erradicado do nosso meio, e a gente poder trabalhar e pedir, Senhor, nos ajude a viver essa comunidade, assim como Ele diz, o meu corpo é dado por vós, né? Não para você, mas por vós, e a gente viver isso para a glória do Senhor. Eu quero concluir dizendo, a realidade da volta iminente de Cristo é um estímulo à pureza e à fidelidade na obra que nos foi confiada, que é essa obra comunitária, que é essa igreja que conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Também é um estímulo à participação na igreja e ao amor pelos irmãos. Então não é agenda que eu faço. Hoje o culto não foi para mim, aliás, nunca é. A pessoa central desse culto é Jesus Cristo. Se a gente não estiver conectado com Ele, servindo a Ele, a gente vai chegar e falar assim, poxa, eu esperava ouvir uma palavra. Mas se eu venho no domingo à noite, e se eu passo a semana sem meditar na palavra, que palavra que eu vou ouvir? Mas eu creio que é um desafio para a gente poder compartilhar a palavra e viver a palavra. A realidade da volta iminente de Jesus
A convicção de que estaremos com o Senhor nos fortalece em meias dificuldades da vida e nos motiva a anunciar intrepidamente o Evangelho de Cristo. Ele vai voltar. Então, todas as oportunidades que forem colocadas diante de mim, eu quero compartilhar o Evangelho, eu quero pregar o Evangelho, eu quero viver o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Cristo. É o que Paulo fazia. Então, em Atos capítulo 20, quando ele diz: no que dependeu de mim, eu dei a minha vida. Eu estou livre do sangue de vocês. Ele não está aqui tirando, não, ele está dizendo assim, porque então, está chamando os presbíteros de Éfeso para dizer: então cuidem da igreja. Façam o mesmo, porque Cristo fez para vocês. Porque muitos cristãos se encontram em uma situação tão confortável, que raramente pensa em encontrar-se com o Senhor. Tem muitos cristãos, infelizmente, que vivem numa vida tão confortável, que a vinda de Cristo parece que é algo muito remoto e distante, e não para pensar: ele voltará a qualquer hora. Porque, como o próprio Jesus disse, aquele que conhece a vontade do seu Senhor, que conheceu, mas não fez por onde, vai ser tratado severamente, vai receber açoites. Então, isso é para poder encorajar o nosso coração. E esses cristãos não se lembram de que um dia deverão apresentar-se diante do próprio Cristo. Então, lembrar que Cristo está voltando contribui para o nosso ânimo e para a nossa edificação. Amém? Vamos orar? Convido você também na sua casa para que a gente tenha esse tempo para a gente orar. E trazer no coração essa convicção, como Paulo, por meio do Espírito Santo, deixou implantado no coração da igreja de Tessalônica: o dia do Senhor virá. Mas o dia do Senhor não é, como Paulo deixou registrado para a igreja, não é para assustar a igreja, mas é para encorajar a igreja, é para motivar a igreja, que está vivendo num período de noite, nesse nux, nesse ambiente de pecado, de rebelião, de afronta, de batalhas com principados e potestades, mas essa igreja que debaixo do poder do Espírito Santo, comprometido com a palavra viva do Senhor, com a sua palavra revelada, compartilha essa palavra, prega essa palavra, vive essa palavra. Mas esse evangelho nós devemos implorar a Deus que seja internalizado em nossas vidas, para que sejamos consoladores e edificadores, e que entre nós não haja mais espaço para o individualismo, mas sim para a comunidade, que reflete a Trindade. Senhor Jesus, esse dia vai ser inadiável e surpreendente. O Senhor não nos chamou para ficar especulando acerca desse dia, mas o Senhor nos chamou para viver em fidelidade ao Senhor. Porque o Senhor nos tirou das trevas, derramou o teu sangue lá na cruz. O Senhor, ó Deus, anulou e cancelou todo escrito de dívida que nos era prejudicial, que era contra nós. O Senhor o anulou encravando na cruz. Ó Deus amado, e nos dando essa nova vida, para viver debaixo do poder da ressurreição. Mas o Senhor não nos deixou a mercê das nossas ideias, dos nossos pensamentos e vontades, intuições, deduções, planejamento, não. E o Senhor disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. De tal modo que a igreja, nós como teu povo, nós somos conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Mas como a gente vai ver domingo que vem, ó Deus amado, guarda-nos para que não apaguemos o Espírito Santo, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e às vezes a gente não tem a capacidade, o discernimento depurado, Senhor, para discernir que aquilo que nós estamos adorando é um ídolo. Mas quebra, Deus, o nosso coração e nos liberte disso, para a glória do teu nome. Sonda o nosso coração, Pai amado, e vê se há algum caminho mau, e em havendo, arranca pela raiz, em nome de Jesus.
porque nós não queremos ser como o servo que o Senhor descreveu, que conhecendo a tua vontade, conhecendo a tua palavra, sejamos tão displicentes com ela, e não cuidamos daquilo que é teu, e nem sequer apontamos para a tua majestade, para a tua glória. Ó Deus, que como igreja do Senhor, renove-nos, ó Pai. Aqueles que estão indiferentes ao retorno de Cristo, aqueles que não acreditam que Ele vai voltar, aqueles que pensam que está lá longe, e por isso levam uma vida de qualquer jeito, desregrada, sem temor, sem tremor. O coração continua duro, mau, indiferente. Visite esses corações através de nós, Pai. Transforma esses corações através de nós. Que possamos ir até esses irmãos e irmãs, para consolá-los, para edificá-los, assim como nós temos sido consolados e edificados pelo Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra. Que cada coração aqui nessa noite sinta-se encorajado com o Teu retorno. Que cada coração que nos acompanhe pela internet se encoraje também com o Teu retorno, porque Tu és Deus e Senhor, e o Senhor virá e vai transformar tudo para a glória do Teu nome. E nós vivemos contigo a partir de hoje, Jesus, essa vida aqui eterna para todo sempre. Então encoraja o nosso coração, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida, mas desperta também e reacende em nós o amor pela Tua palavra, para que possamos meditar nela dia e noite, em todo o tempo, para que o nosso coração seja dirigido por ela, e a Tua palavra seja a nossa orientação, mas não aquilo que nós procuramos, para validar o que nós deduzimos ou intuímos que seja. Guarde o nosso coração e sustenta-nos até que o Senhor venha, para a Tua glória. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, nos sustentando e fazendo de nós luz para o mundo e sal para essa terra, para a glória dEle. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Dê uma semana maravilhosa para você, na sua casa. Deus abençoe grandemente. Até o próximo domingo. Boa noite. Tchau, tchau. E para nós meditemos continuamente na palavra do Senhor. Amém.